Olá, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Esse é o nosso quarto podcast. Muito bom ter você aqui com a gente novamente. Gostaria de perguntar se você já assistiu os outros podcasts que a gente já postou no nosso canal no YouTube e no Spotify. Também quero te convidar a participar do nosso formulário, que é muito importante para a nossa formação, para o nosso projeto. Se você puder responder o questionário, tá bom? Ele tá aí embaixo em todos, na informação aqui no vídeo abaixo, tá bom? Então, vamos começar. Esse podcast tem o tema de um olhar para o racismo institucional no corpo docente. Eu gostaria de apresentar para vocês. Eu sou a Giovana, como vocês já conhecem, já estão familiarizados comigo, e os meus amigos do nosso grupo de estágio, nosso trio. Querem se apresentar mais uma vez? Olá, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. A Maria aqui quem fala. E será um prazer participar desse quarto episódio com essas alunas incríveis que estão aqui conosco. Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é o Douglas, agora apresentando para vocês. É um prazer também para mim estar participando já do quarto episódio, como passa rápido, falando aqui com vocês. É importante também destacar o que a Giovana falou. Embaixo na descrição do nosso podcast, desse episódio, sempre vai estar o link do formulário. Importante ressaltar que você só precisa responder uma vez. Tá? Então, responder uma vez, não precisa mais responder, a gente está com a sua resposta já. E isso vai ser muito importante para a gente formular o nosso material teórico desse projeto, tá bom? Então, a gente agradece você que já participou. E se você não participou ainda, o que você está esperando para participar? Tá bom? Você vai fazer parte de um projeto científico, olha que legal. Mas é isso. Agora vamos dar espaço para nossas convidadas se apresentarem também. Hoje a gente recebe a Agnes e a Natane, duas alunas de psicologia que vão falar com a gente sobre esse assunto que é tão importante agora numa visão das alunas. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, participar desse último podcast de vocês. E o meu nome é Agnes, estudante de psicologia, e eu sou uma mulher negra, ou preta, como vocês preferirem formular aí. Meu nome é Natânia, também sou estudante de psicologia, como eles falaram, também estou no oitavo semestre, estagiando, e eu sou uma mulher branca, e aí eu só queria agradecer o convite de vocês para debater esse assunto, porque é muito importante, e vamos lá. Como vocês disseram, gente, o olhar de vocês para o nosso projeto é muito importante mesmo, principalmente porque a gente quer trazer esses dois olhares. E para quem não sabe, eu vou contar só um pouquinho, porque eu não estou muito familiarizada para falar, mas a Agnes e a Natânia, elas são amigas há muito tempo, elas estudaram juntas desde do ensino fundamental ou do ensino médio, agora eu não sei. E agora elas estão cursando psicologia juntas, elas também estão no oitavo semestre, então elas vão ter um olhar, assim, para falar para a gente de quando elas cresceram estudando e para contar para nós, para acrescentar no nosso projeto. E nisso, eu já vou trazer a primeira pergunta para vocês, que diz assim: o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, acarretando diversos prejuízos aos negros, que sem uma inserção digna na sociedade foram marginalizados em todas as esferas da sociedade, o que ainda se mantém até os dias atuais, e estrutura o racismo. Entendendo que, infelizmente, isso é uma realidade, você, Agnes, já sofreu racismo estrutural em algum momento durante seu período escolar ou no campo universitário? Se sim, conte-nos um pouco. Bom, essa questão do racismo estrutural, ela é um papo muito grande, né? Dá muito tempo, né? Tem muitos âmbitos para a gente conversar. Mas o que eu queria pautar sobre o racismo estrutural, antes de contar sobre um pouco das minhas experiências, é justamente sobre o que eu vejo como racismo estrutural, né? Na minha visão, tanto de estudante de psicologia, como minha formação que eu tive até agora como pessoa, o racismo estrutural, ele é algo que não é visto pela sociedade. Mesmo que seja falado e que tenha essa intitulação, né, de nome de racismo estrutural, é algo que é invisível para a sociedade. Mesmo que nós discutamos ele e tenhamos vários debates sobre, as pessoas nunca vão realmente entender o que ele é, se você não for uma pessoa negra. Então, indo para as minhas experiências aí, para contextualizar um pouco, eu sou adotada, tá? Então, eu sou uma filha negra de pais brancos. Nunca tive nenhum problema com isso, é algo super natural para mim. Família normal, amo. Então, assim, eu cresci
com alguns privilégios. Eu cresci cercada de pessoas com uma classe econômica boa, cresci estudando numa escola particular. Sim, por mais que o racismo ele esteja entranhado nas pessoas, quando você está em alguns determinados lugares, ele some, desaparece pelo seu posicionamento econômico. Então, na minha infância, além de eu ser a única menina negra da sala, eu nunca sofri nenhum distrato. E como criança, eu nunca percebi também. Ao crescer da quinta série ao oitavo ano, eu acabei indo para uma escola pública. E foi aí que eu vi que existe uma variedade de tipos, de formas, pessoas. E foi aí que meus olhos se abriram para o racismo. Então, eu comecei a ficar atenta. Então, eu comecei a me construir como pessoa negra e como o que é o racismo para mim. Chegando no ensino médio, foi onde as coisas se afloraram, né? Foi onde o meu caráter começou a ser fortemente construído. E aí começou a surgir algumas situações, como professores me não entenderem, né, o posicionamento. Me recordo de uma vez, isso no primeiro ano de ensino médio, um professor de química, né, ele era doutor, assim, venerado pelas pessoas na escola. Nós já tínhamos alguns problemas de conflitos, justamente por questões de nota e tudo mais. E teve uma vez que ele rasgou a minha prova na minha frente, falou assim: eu tô perdendo meu tempo com você. Eu não entendo, você é burra, não entendo por que você não tá aprendendo. E ok, né? Nervos à flor da pele nesse momento. Mas passou. E aí, no segundo momento, alguns meses passaram, nós estávamos na aula de atualidades, né? E conhecimentos gerais. E caiu o tema racismo. E eu, como a única negra da sala, fui alvo dele, né? Fui alvo dele. E ele perguntou para mim: e aí, Agnes, qual que é o seu posicionamento perante isso, né? E eu ali, cheia de gente branca ao redor, né? Não sabendo lidar muito bem com isso, porque até então eu não sofri nenhum ataque explícito, né? De racismo até então. Simplesmente falei: eu concordo, mas eu, Agnes, não me vejo agora como uma pessoa negra. Eu me vejo como uma pessoa que é capaz de fazer tudo que as pessoas fazem no seu dia a dia e que tem as minhas dificuldades. E eu prefiro que as pessoas me respeitem ao invés de colocar um rótulo em mim, tipo, eu sou negra. Então você vai ter tais dificuldades. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito até hoje. Muitas vezes em algumas situações eu não me pego falando assim: estou sofrendo isso porque eu sou negra, eu estou sofrendo isso talvez porque a pessoa não gosta de mim, talvez porque eu não seja capaz ou tão eficiente quanto outra pessoa é e faria no meu lugar. Então é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas confundem e levam um racismo extremo em situações que talvez não existam racismo, entendeu? Outra situação, aí já no terceiro ano de ensino médio, foi quando nós tivemos uma palestra. Eu não vou me lembrar exatamente do tema da palestra, mas era uma mulher negra e ela estava lá para compartilhar a experiência dela. E ela explicou toda a relação dela com o racismo e a sua relação acadêmica, né? Sendo uma mulher negra dentro da faculdade. E ao final dessa palestra foi aberta para perguntas e uma professora perguntou, né, a ela: tá, mas como assim? O que é o racismo para você? Como você sente o racismo? E aí foi um momento que eu e a Natânia, a gente se olhou uma para outra e falou: como assim ela tá perguntando isso? A mulher acabou de explicar tudo que ela sofreu na infância dela, como foi difícil para ela chegar até a faculdade, assim, e mesmo assim a pessoa formada, letrada, professora, não entendeu como o racismo age na vida de uma pessoa. E aí a palestrante respirou, deu um tempo e falou assim: olha, o racismo, muitas vezes, eu não, a gente não vai conseguir explicar para uma pessoa que não tem experiência, porque o racismo,
a pessoa negra, ela percebe o racismo de uma construção. Então, desde pequena, a gente vem de uma construção, a gente vem percebendo pequenos atos que fazem com que quando a gente chegue na vida adulta, na vida acadêmica, a gente já saiba a distinção entre um desprezo normal, habitual, né, ou de um racismo. Então, quando me perguntam, mas como você sabe que você está sofrendo racismo? Simples, por experiência, né? Não, eu nunca sofri, como eu já disse, racismo explícito, mas a gente tem esse feeling, entendeu? A gente consegue distinguir. E aí, eu lembro que essa época, né, 2017, foi uma época que estava muito aflorada na nossa escola e na nossa região, essa questão, né, do racismo, e vários debates surgiram, né, de como você se classifica, e até mesmo perguntaram para mim, Agnes, você é negra? Porque, assim, se vocês olharem para mim, gente, eu não tenho nariz achatado, nariz alargado, né? Eu não tenho, talvez, a boca de um negro, né? Uma boca avantajada, né? Não tenho aquela testa maior, circular, que geralmente os negros têm. Então, aí já entra a questão do colorismo no Brasil, né? Como a gente tem uma vasta gama de cores no Brasil. Então é muito difícil para o próprio negro se colocar nessa situação de eu sou negro, eu estou sofrendo racismo ou é qualquer outro tipo de preconceito, discriminação, né? Então essa questão é muito difícil. Não, eu quero pontuar assim porque a palestrante ela veio falar sobre sucesso na carreira profissional, na área dela, que agora eu não vou lembrar, mas era alguma coisa relacionada à exata, e sucesso na carreira acadêmica sendo negra. Como esse processo foi difícil para ela chegar, vindo de uma escola pública, tendo que enfrentar todas as dificuldades que a gente sabe que a pessoa que vem da escola pública enfrenta, além, né, da questão racial. E a professora ela era branca. E aí, e assim, ela sempre foi uma professora que incentivava a Agnes, que sempre estava ali pegando no pé da Agnes para a Agnes aprender, porque ela era professora de física e a Agnes sempre teve dificuldade com a cara de exatas. E aí, quando essa pergunta veio, assim, foi um baque, porque ela sempre se mostrou, como que eu posso dizer, aliada da causa, sabe? Tanto que dentro das aulas sempre teve discussão, porque nossa sala era uma sala que sempre discutia esse tema, era uma sala muito boa, que sempre estava aberta à discussão, a aprender. Não tinha problema de racismo na sala com ninguém. Então, assim, foi um baque, porque ninguém esperava vir isso dela. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai percebendo, e eu, como uma pessoa branca, aprendo bastante com a Agnes, são pequenas coisas que a gente vai percebendo que esse tipo de coisa machuca e acontece. E as pessoas fazem como se não fosse nada, como se fosse uma simples pergunta. Você chegar para uma pessoa negra que está contando a sua história de como ela chegou naquele lugar, e ela vir perguntar, mas o que é racismo para você? Você acha realmente que o que você sofreu foi racismo? Entendeu? Não é o nosso lugar. O nosso lugar é ouvir e tentar ajudar da forma que a gente puder. E não sempre ficar questionando e falando, será que foi mesmo? Será que você não está errada? Então, assim, foi uma coisa que deixou a gente bastante chocado quando a gente ouviu. O que vocês trazem aí nesse acontecimento é muito do que a gente discutiu também no último episódio, né, um dos últimos episódios que a gente discutiu com as professoras. É sempre aquela questão de questionar o lugar de fala da pessoa. As pessoas têm a necessidade de questionar o seu lugar de fala, quando, na verdade, esse tema, o racismo, é um tema que, para ser combatido, precisa ser difundido por todas as pessoas. Não só pessoas pretas, como pessoas brancas, e de forma a não se colocando como superior ao outro, tentando inferiorizar ao outro, entendeu? Porque conhecimento não é para inferiorizar, conhecimento é para agregar, né? Para formar um cidadão. Então, nesse acontecimento que vocês relatam, é muito da gente entender o nosso lugar de fala, entender que a gente tem o direito de falar sim sobre o assunto, né? Mas entender que todos nós, como eu falei no podcast com a Marcela, todos nós somos racistas em desconstrução. Nós estamos lutando contra esse tema de maneira aberta, mas todos nós crescemos numa sociedade racista, todos nós temos resquícios dessa sociedade, dessa cultura racista. Então, nós definirmos com todas as letras que a outra pessoa está errada, né, em falar sobre esse assunto, é muito daquela coisa
do pacto narcísico, que a gente também já comentou, né, de inferiorizar a outra pessoa para parecer que eu sou superior. E isso sempre parte, é triste ver isso, mas isso sempre partindo de pessoas brancas, né? Ou é uma ensina, ou o que é o racismo para você, né? Isso mostra o quão pouco nós avançamos nesses temas desde a introdução de políticas públicas, dessas políticas sociais que tratam desse tema. Sim, isso é muito importante, realmente é, e por isso eu quero até perguntar. E você, Natane, como aluna branca e amiga da Agnes, se você já presenciou alguma dessas situações, né? E na vida dela ou de algum outro colega? Então, tirando a questão da palestra, que foi uma coisa bem explícita, com a Agnes, pelas questões dela, a pele dela não ser retinta, né, ela ter uma cor mais clara, eu nunca percebi algo explícito. E é uma questão que a gente sempre conversa, tanto que hoje, antes da gente participar do podcast, a gente teve uma conversa sobre, porque eu falei assim, às vezes eu não percebi, mas ela percebeu e não falou. E foi uma questão que a gente conversou e ela falou que não percebeu e eu também nunca percebi. Uma coisa mais explícita. Mas isso acontece. Eu já, antes da Agnes, eu tenho outras pessoas que eu conheço que são negras, que eu convivo, e eu percebo, acontece. É um olhar, é um não querer ficar perto, é uma palavra que você fala que você não percebe. Então, assim, acontece, eu percebo, mas com a Agnes especificamente não. Interessante essa fala de vocês, porque esse contexto, né, com a professora, ela mostra que o poder de um professor dentro da sala de aula, né? Ele pode empoderar um aluno, ele pode instruir, contextualizar esse aluno, prepará-lo, ou ele pode descredibilizar, envergonhar, né? E até mostrar como se esse aluno não fosse capaz de falar sobre aquilo e de pensar sobre aquilo. Isso se relaciona muito com o segundo ponto que nós gostaríamos de refletir nesse podcast, que seria, pode começar pela Nathalie, que seria se você já se sentiu representada por algum professor de psicologia do nosso curso, e se sim, qual era a cor desse professor? Eu acho que dentro do curso de psicologia, eu já me senti representada várias vezes. E se eu for falar a cor de cada professor que eu me senti representada, eram todos brancos. Sobre essa questão de representatividade, né, dos professores, é uma coisa importante. Eu acho que vocês escolheram bem, né, essa pergunta, porque eu não sei no noturno, mas no matutino nós não temos nenhum professor negro, né? Todos são brancos e alguns ali podemos até considerar pardos, né? Dependendo do que a pessoa acha. Em questão de falas, eu acho que como estudante de psicologia, eu sou representada em algumas falas. Por exemplo, a professora Ellen, ela já trouxe algumas falas em relação a essa luta, né? Assim, juntamente com outras questões sociais, mas ela já trouxe isso de forma coesa. Então, acho que foi um momento importante. Foi breve, pequeno, gostaria que tivesse sido mais extenso, mas teve. Mas, tirando esse momento, acredito que não teve mais nenhum. Faltou. Acredito que também falte uma comunidade forte, né? Crescer uma comunidade dentro da nossa universidade, porque nossa universidade está crescendo, ela é grande, ela tem um potencial enorme para que nós possamos não só lutar contra esse tipo de preconceito, de racismo, mas também reunir essas pessoas que muitas vezes ficam, mesmo dentro da universidade, elas ficam à margem da universidade, de forma como não consegue ter amigos, não consegue ter um desempenho bom acadêmico, e aí isso prejudica ele não consegue ir para frente. Então, talvez, se ele não tiver tido uma base de ensino fundamental boa, um ensino médio bom, e ele tem essa oportunidade de estar na faculdade e de conseguir criar uma comunidade, de ter uma rede de apoio para ele, isso ia ser muito incrível. Então, assim, esse projeto de vocês é muito importante, porque talvez uma pessoa negra ouça futuramente isso, né? Não sei se vocês vão disponibilizar para os alunos,
Mas talvez essa pessoa ouça e ela fala, cara, é isso, entendeu? É sobre isso que eu gostaria de falar, é sobre isso que eu gostaria de falar com pessoas negras. E é dessa forma que eu gostaria de explanar para pessoas brancas que estão convivendo comigo dentro da universidade, que às vezes não me entendem. É importante lembrarmos, então, que a Ellen, como uma professora branca, né, conseguiu trazer, mesmo que de forma sucinta, um tema como esse, né? O que nos mostra que realmente não é só o negro que pode tratar desse assunto, mas um outro ponto também que é muito sério é vocês estão no mesmo semestre que nós, não é? Do 8º semestre, e essa é a única memória que vocês têm associado a esse assunto dentro da universidade. Então, isso é muito preocupante para nós como profissionais, futuros profissionais e hoje como alunos, né? Realmente mostra o quanto a gente precisa refletir sobre esse assunto e trazer à tona, quanto não dá para nós colaborarmos com essa camuflagem, né, do racismo dentro da nossa instituição. Muito, gente, muito legal. Eu não sei, Agnes, se você leu algum artigo sobre isso nesses últimos dias, porque um dos artigos que a gente embasou nosso projeto no primeiro semestre desse ano de 2021 tinha exatamente essa frase que você usou, que os alunos pretos e pardos, eles estão à margem da universidade. E eles não têm esse grupo, eles não têm essa rede de apoio e faz com que eles não tenham um bom desempenho durante o processo de formação mesmo. Alguns acabam até desistindo, o que resulta no nenhum número que a gente tem falado bastante aqui no podcast é que 16,5% dos psicólogos se intitulam negros ou pardos. E se esse é o número de psicólogos no Brasil, imagine de profissionais, professores psicólogos. Então, esse número deve ser menor. Então, esses alunos pretos e pardos que entram na universidade, eles realmente não se sentem representados, assim, pela sua cor, né? E é algo muito importante. E eu gostei muito que você falou que esse assunto tem que ser falado, e é muito bom ter essa visibilidade de fora, porque nós somos o trio e a gente está estudando muito sobre isso, então a gente realmente fala, não, isso é muito importante. Então, quando a gente vê uma pessoa de fora olhando sobre esse assunto, vendo essa importância, isso é muito importante para nós. E eu nem vou conseguir fazer a terceira pergunta, porque ela já foi respondida. A terceira pergunta era se vocês já ouviram falar sobre esse assunto, né, de racismo na instituição, durante o curso de psicologia, e se sim, com qual professor? A Agnes respondeu que foi com a professora Ellen. Se você quiser, Natane, trazer algo da sua memória que você lembra, assim, que você estudou até agora nos 8 semestres. Eu acredito que, além da professora Ellen trazer para a gente em matéria de discussão de religião, né, que a gente comentou um pouco brevemente sobre a questão do racismo com religiões de matriz africana aqui no Brasil, a gente teve também algumas palestras, se eu não me engano, acho que foi uma que trouxe a questão do racismo dentro da psicologia também, mas isso foi assim há muito tempo, foi no primeiro semestre, lá em 2018, e depois nunca mais a gente teve a oportunidade de debater o assunto. Como vocês falaram, é bem importante. Então, o trabalho de vocês deve ser bem aproveitado dentro da C11. Vamos lá para a quarta perguntinha para as meninas. O Código de Ética do Profissional Psicólogo, em seu segundo princípio fundamental, diz que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de qualquer forma de negligência ou discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, para vocês compreendendo tal princípio, como vocês acreditam que estudar sobre o racismo estrutural contribuirá na formação e na sua atuação como psicólogo? Esse estudar sobre esse assunto, ter esse assunto em pauta na sala de aula, na formação de vocês, é importante para a sua formação como psicólogo? Vocês acham que sim, que não? Eu acho de extrema importância esse assunto, porque a maior parte dos brasileiros, né, são negros ou pardos, né? E isso ainda deixando os amarelos de lado, né? E independente da área que nós formos atuar, né, seja organizacional, clínica, social, nós vamos encontrar pessoas negras, né? De várias cores, né? Seja mais claro, mais retinto, como o pessoal diz, né, mais café com leite. Então é importante que nós saibamos lidar com essa situação, porque às vezes não vai ser explícito, como da maioria das vezes né?
E às vezes pode ser, e a gente tem que estar preparado para receber qualquer tipo de racismo, de intolerância, ou de preconceito, né, que nós tenhamos em vista quando nós estivermos atuando. E a faculdade, ela tem a sua obrigação, o seu papel fundamental de nos ensinar, de nos, no mínimo, alertar sobre o assunto, né, para que a gente não se pegue despreparado futuramente, e para que nós possamos agir de forma ética, né? Cumprir com os nossos deveres e direitos e com os direitos humanos também, né? Que é importante a gente lembrar, né? Que sem os direitos humanos fica muito difícil de trabalhar. Eu acho que é isso. Eu acho que, levando em consideração o que a gente conversou até agora e o que a Agnes falou, discutir esse assunto durante a formação e aqui com vocês é importante para mim porque, como pessoa branca, eu consigo identificar que eu posso ajudar, que eu posso falar sobre o assunto e que é importante eu me colocar, me posicionar e entender como agir quando uma situação dessa acontece, né? Entender o que é racismo, entender como esse tipo de situação se perpetua e como acabar com isso. E sendo psicóloga, né, como o Código de Ética diz, a gente tem que trabalhar os direitos humanos e impedir discriminação. Então, eu acho importante e com certeza vai me ajudar mais para frente. Perfeito, meninas. É legal vocês trazerem essa informação, porque como eu já disse nos últimos podcasts, mais de 90% da população brasileira considera que existe racismo no Brasil, só que também mais de 90% da população brasileira se diz não racista, né? Então, nós estamos falando de um país onde existe o racismo presente, nem que ele seja velado, né, como a Agnes falou, nem que ele esteja ali nas entrelinhas, né, das nossas relações sociais. E se existe, nós estamos num país que tem essa quantidade enorme de violência acontecendo contra uma população em específico, queria dizer para o pessoal, para quem está escutando esse podcast, para a Agnes também, a gente participou com uma convidada do nosso projeto no 7º semestre, e a gente discutiu também, né, para formular todo esse projeto que a gente está realizando agora. A gente discutiu muito sobre o que é o racismo, como a gente classifica essa população de preta, como que a gente chama? A gente chama de preto, de negro, como que a gente vai classificar essa população, se a gente fala de raça, se a gente fala de etnia, se a gente fala de cor, como que a gente vai chamar essa população, né? E um texto de Segato de 2006, ele enfatiza que raça é signo, né? Como tal, depende de contextos definidos e delimitados para obter significação, definida como aquilo que é realmente relevante. Então, você dizer raça, ou você dizer cor, ou você dizer etnia, vai muito mais do que você está querendo dizer, do que realmente, do que é próprio dito. Né? Nós temos uma discussão aqui no Brasil que é muito da discussão de relações raciais de outros países. Por exemplo, aqui no Brasil, nós dizemos negro, nós dizemos preto, nós dizemos negro e preto, né? Que a gente mais costuma dizer, e como dois termos corretos para se dirigir a essa população. Em outros países, como os Estados Unidos, o termo mais comum é preto, né? Não negro. Né? Negro já é um termo racista, né? Para se utilizar aqui no Brasil, a discussão vai falar sobre realmente isso. Vai muito de quem está falando, qual o contexto que ele está utilizando essa palavra, e aproveitando para dizer também que pretos e pardos, né, a gente costuma diferenciar essa população, né? A gente já conversou sobre isso, né, no primeiro episódio, né? Como a gente vai se definir, como eu me defini, como eu cheguei nessa construção de quem eu sou hoje, né, uma pessoa preta, mas tem esses espaços, né, que vai permeando a nossa realidade. Então, entender também que para o IBGE, né, nós somos, tanto faz se é pretos ou pardos, os pardos também são classificados como pretos, né? Essa informação é muito relevante, porque a gente fica nessa, não sou um pouquinho mais claro, não sou preto, essa luta não é minha, entendeu? Mas se você já é considerado pelo IBGE como uma pessoa preta,
né, e entender isso, né, nesse país é, é muito importante. É muito importante, porque ao mesmo tempo que a gente sabe dessa importância de discutir essas ações, porque com certeza a gente vai lidar com essa população, seja em consultório, seja na sala de aula, a gente vai lidar com a população, que é a população majoritária presente no país, né? E nós escutarmos o relato da Agnes, né, da Natane, que foi trabalhada uma vez, né, dentro de 5 anos, algo muito, algo que faz a gente pensar, né, como que a gente vai trabalhar um tema, né, que está presente na nossa sociedade há muito tempo, que permeia a nossa sociedade, sendo que a gente estudou tão pouco, né? Isso não tipo assim, não encaixa, sabe? Não encaixa. Como que um tema de tamanha importância é utilizado tão pouco em sala de aula? É trabalhado tão pouco? Da onde que eu vou trazer repertório para falar sobre esse assunto, sendo uma pessoa que não sabe o que é racismo, nunca viveu racismo? Para uma pessoa branca é muito mais difícil, né? E se para uma pessoa branca é muito mais difícil, né, já que ela não vai ter outras referências dentro do curso, né? Se para essa pessoa é muito mais difícil, quando a gente vê que a maioria da população, dos psicólogos formados, dos alunos de psicologia são pessoas brancas, nós já olhamos para esse tema falando assim: o que será que esses profissionais estão estudando? O que será que esses profissionais sabem desse assunto? Né? Porque eu falo muito da minha vivência. Né? Eu trago minha bagagem da minha vivência. E quem não tem essa vivência? Como vai trabalhar? Então, é algo que precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser trazido para a pauta, né? Precisa ser trazido para a história, precisa ser levado em consideração, né, meninas? Eu só queria complementar um pouco com relação a essas referências, né, que nós deveríamos ter como estudantes de psicologia, né, artigos, livros, e tem um livro, ele não é muito antigo, ele eu acho que de 2017, se eu não me engano. Eu até marquei o nome da autora aqui, é Alessandra Devuski. Ela é uma mulher preta, ela não é psicóloga, ela é advogada. É um livro de fácil acesso, ele é barato, ele traz o racismo de uma forma simples, breve e chocante. Então eu recomendo muito que vocês procurem, porque talvez para uma pessoa branca ou pessoas que não têm contato com o racismo ou que não vivem muito na comunidade negra, esse livro pode fazer diferença no seu dia a dia. Qual que é o nome do livro? Desculpa, eu só lembrei do nome da autora. O livro se chama Colorismo. É uma parte importante que a Natane trouxe, né, da importância de estudar sobre o tema, foi de desenvolver esse olhar sensível, né, para o outro e nas relações. E pensando nesse olhar que nós devemos ter, né, de que maneira vocês duas, como alunas, né, acredita que seria viável para os professores ou para vocês mesmas como um grupo, dentro de sala de aula, poderia trabalhar uma temática como essa, como o racismo estrutural? Que tipo de intervenção vocês acham que seria efetivo para falar sobre isso? Bom, eu acho que para de início, né, para iniciar essa discussão, né, na faculdade, o ideal seria troca de experiências, né? Então, não assim, com o corpo docente mesmo, né? Para eles terem essa visão mais apurada, para eles conseguirem passar isso para os alunos. Então, talvez uma roda de conversa e, assim, questionamentos a serem feitos mesmo, para que eles possam entender não só o que o racismo estrutural faz com nós, né, nas nossas atitudes, mas como evitar atitudes, falas, né, palavras talvez que agridam essas pessoas.
Então, acho que nesse primeiro momento seria mesmo uma troca de ideias, uma roda de conversa. Aí, eu acho que a partir disso poderia sim ser desenvolvido um projeto de sensibilização, não só para as pessoas negras, mas também para as pessoas que estão olhando de fora, né, que não fazem ideia do que está acontecendo. Porque a partir do momento que as pessoas verem que existe um movimento dentro da faculdade que está se preocupando com as pessoas negras, com essa questão racial e de preconceito, elas vão também passar a dar valor. Elas vão ver que aquilo é importante para a formação delas, não só acadêmicas, mas como pessoas, né, como ser humano que vai estar ali atendendo outras pessoas, né, independente da área que você seja. Eu acho que a minha ideia vai muito no caminho do que a Agnes falou. O importante é começar, né? O primeiro passo vocês já deram, vocês estão falando do assunto, trazendo pessoas para conversar sobre, e eu acho que o que mais faz com que eu me interesse, com que eu procure saber mais, é ouvir pessoas falando sobre. Pessoas que têm domínio do assunto, que entendem, procuro ler livros. Então eu acho que trazer pessoas para falar sobre é muito importante, porque traz uma visão do que realmente acontece. Porque a gente fica muito no campo da ideia eu ouvi que aconteceu isso assim, eu ouvi que aconteceu aquilo, mas eu acho importante as pessoas contarem pra gente enxergar, ver e olhar para essas pessoas e entender o que acontece. Como início de conversa, como início de sensibilização, e a partir daí a gente trabalhar com ideias de intervenções em cima. Muito legal isso que você falou, Natane, porque a professora Marcela trouxe isso pra gente no segundo podcast, e ela falou mesmo que ela foi tendo mais afinidade com o assunto pelo fato de ela ser uma mulher branca, quando ela teve contato com pessoas que tinham afinidade para falar sobre isso, que eram pessoas pretas e que compartilhavam esse assunto. Então, nossa, gente, é igual você falou, tá falando sobre isso aqui nesse podcast é enriquecedor para você, enriquecedor para mim, como uma mulher branca psicóloga que eu serei. Então, isso na minha formação eu já vejo como um bônus, isso é muito importante para mim. E volta no que o Douglas falou. Se a maioria da população é preta e a maioria dos alunos de psicologia hoje são brancos, então vai ter alguma coisa que vai dar conflito aí na hora que a gente tiver o nosso público para atender. Como que a gente vai saber falar sobre isso? Então, olha que rico que está sendo a gente aprender sobre esse assunto, tendo mais afinidade, como a Agnes falou, trazer para uma roda de conversa, porque eu me sinto aqui numa roda de conversa com vocês. Então, vocês que estão nos ouvindo, seja aluno, seja professor, que você entre nessa roda com a gente, que você faça parte, que você sinta a vontade para falar sobre isso, porque esse é um assunto muito importante. O racismo não vai acabar amanhã. O racismo não acabou com a abolição da escravatura, não acabou. Então a gente vai continuar falando disso, a gente vai precisar falar. Daqui 10 anos, quando a gente estiver formado e, se Deus quiser, vocês aí, cada um na sua área, muito famosos, se Deus quiser, muito famosos, se der muita sorte, a gente vai estar continuando falando sobre esse assunto e a gente vai continuar difundindo esse assunto de alguma maneira. Mas vamos então para a última perguntinha de hoje. Sei que vocês já estão cansados, né? Agora a gente vai recuperar as energias, mas a gente precisa terminar esse assunto de alguma forma, a gente precisa direcionar quem está escutando a gente a refletir mais sobre esse assunto, porque não acaba por aqui, né? Então a sexta e última perguntinha para vocês. Após a compreensão da importância da temática, de qual maneira você se responsabilizará para difundir esse conhecimento? Bom, é uma pergunta bem ampla, né? E assim, vocês formularam a pergunta de uma forma de que, tipo assim, puxando a chincha, né? Tipo, e aí, cadê? Qual que vai ser o seu papel? E é importante eu, Agnes, né? Estudante de psicologia humana, né? Eu levo isso nas minhas ações. Então, independente do lugar onde eu esteja, eu sou eu, né? Então eu tento ao máximo me policiar, né? Fazer as coisas de forma correta, né? E sempre pensar no outro, né? Igual falam, né? Perguntar não ofende, né? Então, se a pessoa. O que custa você perguntar? Você prefere ser chamada de negra ou preta, né?
Isso faz toda a diferença. E na nossa profissão vai fazer muita diferença. A gente perguntar como a pessoa quer ser vista, como a pessoa quer ser chamada, né? Então, acho que esse é o papel que eu levo, assim, agora, né? Da minha responsabilidade. É tentar ser mais humana possível com a pessoa, né? Com essa população e com as demais pessoas que não entendem tanto do assunto, para que haja uma popularização, né, do assunto. Assim, talvez, né, trazendo à luz aí o assunto, né? Não deixando de lado, não deixando à margem como foi há muito tempo e como ainda é em alguns lugares, né? Em alguns lugares não só acadêmicos, mas talvez sociológicos, em alguns lugares na saúde, é muito negligenciada essa parte da questão do racismo. E eu acho que é isso. Sempre ser o mais humano possível. Falando por mim, eu acho que a responsabilidade que eu tenho como pessoa branca é falar sobre, é, fazer com que esse assunto seja despertado para as pessoas entenderem, para as pessoas falarem mais, para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem que elas podem ajudar. Porque é importante você ouvir essas pessoas e entender o quanto isso afeta desde a criancinha até o idoso e o quanto é importante a gente trabalhar esse assunto, seja em qualquer esfera. E eu queria até deixar essa mesma reflexão para você que está nos ouvindo hoje, como que você se responsabilizará a difundir esse conhecimento para as outras pessoas, sabe? É muito importante você que está ouvindo isso agora, refletir sobre tudo que a gente tem falado até aqui e continuar aprendendo sobre isso, para que a gente se responsabilize, porque a gente muito fala sobre o racismo, mas às vezes a gente não se intitula como racista. Então, eu, como uma pessoa racista em desconstrução, qual que é a minha responsabilidade a partir de agora que eu tenho esse conhecimento? Então, você está nos ouvindo até aqui, não fuja da raia, continue assistindo, continue ouvindo, aprendendo sempre sobre esse assunto. Leia o livro que a Agnes indicou, assista uma série que fale sobre isso, siga Instagrams ou alguma rede que vai falar sobre esse assunto, ouça podcasts, sigam referências, pessoas famosas, pessoas que têm voz, pessoas que conseguem falar sobre isso, dê voz às pessoas que estão ao seu redor, como a Agnes falou, num hospital. Às vezes você entra do lado de uma pessoa negra e você não sabe da dificuldade dela. Tenta ouvir, tenta a gente ser realmente mais humano possível, porque como a gente vai se responsabilizar em difundir essa cultura que nós estamos tentando inserir aqui. É isso. E eu gostaria de agradecer por essa discussão nossa, por essa roda de conversa, porque esse despertar dos nossos ouvidos, né? Essa audição sensível, esse olhar sensível, são ferramentas importantíssimas, né, para a nossa atuação. Então, isso que perpassou pelo nosso diálogo aqui, né, um olhar sensível, uma audição sensível ao outro e à nossa sociedade, né. Então, somente agradecer mesmo. Qual a melhor forma de resumir a nossa profissão, né? Senão esse olhar sensível. É isso. Queria agradecer vocês, a Agnes, Natane, por estar participando aqui hoje. É muito bom ver que nós estamos no caminho certo. Não só nós aqui comprometidos com esse tema, mas assim como todos os outros alunos dessa época estão comprometidos com o tema também. Nós sabemos que o caminho é longo ainda, mas a mudança já está acontecendo. Nós estamos aqui, nós estamos falando sobre isso, e é um motivo para a gente ficar feliz e esperar um futuro ainda mais, um futuro melhor, um futuro mais consciente, um futuro com esse olhar mais sensível ainda a todas as dores que foram negligenciadas, que são deixadas de lado, que são não dadas tanta importância. Agradeço a você que está escutando a gente também
Eu vou finalizando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o nosso podcast no Spotify também, se você está escutando a gente pelo Spotify. Agradeço muito. Se você não respondeu ainda o nosso questionário, é muito importante para o nosso projeto e a gente pede com todo o amor no coração para vocês que respondam esse questionário, que vai fazer muita diferença para a gente lá na frente. E eu finalizo aqui com uma frase de Paulo Freire, gente. Esse homem tão famoso hoje em dia, né, que é tão falado aí. Então vamos finalizar com uma frase de Paulo Freire. Nesse sentido, a consciência crítica do sujeito sobre a realidade será grande aliada para que se possa combater as ações das elites opressoras. Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.